Gente, estamos no ar, tá? E vamos a Vera em 3, 2, 1. Bem-vindo ao primeiro e único podcast de gineco. Pré-gineco. E hoje com dois convidados especiais do Hospital Pedro Ernesto, universitário. Isso. Doutora Ravine Nunes, doutor Rafael Castro, dois doutores R3, em final de linha, final de produção, prontos para entrar no mercado, né? Sim. Mas antes de vocês se apresentarem, eu queria pedir à nossa audiência. Se inscreva no canal, aperte o sininho e dê aquele like E para dar hoje, audiência. Paula, no modelo novo, né? Nós estamos ao vivo fazendo o nosso teste. Então, mas aqui vai ser um grande bate-papo, né? O nosso propósito é levar para a audiência aquele jovem que está terminando a graduação ou querendo entrar numa residência, entender como é que é a residência do serviço. E a gente trouxe dois R3, inclusive Rafael, do Hospital da Lagoa, fazendo Obstetrícia na UERJ, e Ravine somente da UERJ. UERJ. Então, fiquem à vontade. Primeiro as damas, se apresente, depois o Se Rafael. alguém também quiser deixar algum comentário também pra gente, a gente vai poder responder ao longo do... Perfeitamente. Vai ser muito bom. Vamos lá. Obrigada, primeiro, pelo convite. Meu nome é Ravine, como já disseram, eu sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia pela UERJ. E aí, Rafa? Prazer, meu nome é Rafael. Queria agradecer também o convite. Tenho 27 anos, sou R3, R igual da Ravine. Faço ginecologia e obstetrícia, gineco na Lagoa e obstetrícia na UERJ junto com a Ravine. Tá, então eu vou puxar vocês. Né? Daqui a pouco vocês vão se soltando. Né? Então, eu queria que vocês começassem a falar do momento mais crucial, que é a entrada da residência, né? Estratégia, o que vocês fizeram? Fizeram médico. Como vocês chegaram na obstetrícia e na ginecologia? A escolha. Alguém influenciou? Começaram desde o início na medicina, pensando na GO, mudaram em algum momento? Participaram de liga, enfim. Fica à vontade, vamos lá, bate papo. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia geral. Vozes na minha cabeça, assim, não tem médico na minha família, mas eu achava interessante. E aí, no inicinho da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio na ortopedia. E aí, assim, eu pensei, vou pro centro cirúrgico, eu vou, assim. E foi lá que eu comecei a ter contato com o centro cirúrgico, bem no início ainda, estava no ciclo básico. Comecei a fazer estágio na ortopedia e fui vendo que não era muito bem aquilo que eu queria. Mas também ortopedia, aí, né? Exato. Ortopedia. Então foi assim, não foi nada leve. Eu já comecei na ortopedia e aí eu dava umas fugidinhas, assim. Ia ver a geral e falava, cara, o dia inteiro aqui, não tem quase nada de consultório, acho que não é muito isso que eu quero. E aí eu ficava assim, gente, que horas vai entrar a cesárea e tal? Mas era uma coisa muito de curiosidade, assim. E aí depois disso eu passei quase a faculdade toda sem saber o que eu ia fazer, assim. Então, eu fiquei muito, olha, não vai ser geral, ortopedia excluí, foi mais por exclusão. Comecei a pensar em clínica médica, porque era o que me restava, mas, assim, meus olhos não estavam brilhando tanto ainda. E eu fiz Unigran Rio Barra, então lá a gente só tinha contato com a GO no internato, então era um pouco mais pro final da faculdade. Eu comecei a pensar por ser clínica e cirúrgica, por lidar com mulheres. Criança eu amo, mas eu tinha um pouquinho de pena, então não era pediatria. Fui ficando ali meio clínica, meio GO, mas eu pensava assim, vou decidir quando eu rodar. E aí eu passei por obstetrícia primeiro, a gente fazia obstetrícia no Leila e me apaixonei. Eu falei, caralho. Você fez a faculdade, fez a faculdade na Unigran Rio, né? Isso. E aí fez a obstetrícia no Leila internato, e a gineco no Cardoso Fontes, exatamente. E aí eu passei primeiro pela obstetrícia e amei. Aí eu falei, caramba, eu quero isso. Mas eu não sabia se eu ia gostar de gineco. Aí eu pensei, se eu gostar de gineco vai ser isso. E aí eu me apaixonei pela gineco quando eu passei, gostei bastante e tal. E eu tinha muitos professores da Unigran Rio que eram staffs da UERJ. E aí foi o pouco que eu soube da UERJ, foi isso, assim. Foi esse o contato que eu tive, então eu decidi GO. Então quando eu cheguei pro vestibular, eu já não tinha segunda opção. Era só GO mesmo, assim. Foi basicamente isso. O meu também comecei... Eu vim da UERJ, né? A UERJ é uma faculdade muito clínica. Então, assim, te forma com viés muito clínico. Então, assim, a faculdade inteira eu passei acreditando que eu ia fazer cardiologia. Cardio, eletro. Fui fazer estágio na São José, num hospital privado, no CTI cardíaco. Enfim, foi indo. Depois, com esse estágio, eu comecei a ver que
o dia a dia do cardiologista não batia muito com o que eu queria, entendeu? Não tinha muito procedimento, era algo muito enrijecido. Eu comecei a pensar em outras coisas, né? Aí vieram 2 grandes opções, que era anestésio e GO. Isso já no 6º ano. Que também o meu contato com o GO foi muito tardio, foi já no 5º ano. É mais tardio, geralmente. Geralmente. Sim. E além de ser no 5º ano, o 5º ano foi em 2020, o ano da pandemia. Então, assim, ficou meio confuso, ficou pouco contato. Mas eu gostava muito de estudar pelo Medcurso. Nossa, mas também quem não fez o Medcurso E não com se Vinícius apaixonou e não por- se apaixonou pela Exatamente, GO. Tipo, exatamente. porque até quem não quer Mas GO... por quê? Porque tinha Ele é um As professor aulas são muito incrível. boas, É o Vinícius do Medcurso. Ele é incrível. Dá vontade de você querer fazer GO por causa dele. É muito prazeroso estudar a matéria. A assim, matéria. então Não todo tem mundo- pessoas que vão, assim, Então vocês mal. 2 fizeram médico. Sim. Eu fiz. Fizemos. A gente fez, né? Med e Medcurso. Exato, os dois. Esses 2 anos. E aí, enfim, aí eu comecei a pensar na anestésio, na GO, e aí isso foi um dilema tão grande que eu coloquei anestésio para a UERJ e GO para o resto todo. Porque eu sabia que tinha como eu voltar para a UERJ, que eu queria, eu queria tentar continuar na UERJ de algum jeito. Então, se eu optasse por anestésio, já estava garantido lá se eu passasse. Ou se eu passasse para GO, pelo Enário, eu sabia que tinha como voltar pela Lagoa. Ah, E aí foi isso. Eu falei, vou colocar, deixa a vida... Estratégia. Isso. Você usou de estratégia. Deixa a vida escolher. Mas no final das contas acabou que eu reclassificou a anestésio na UERJ, na UERJ e eu passei, mas já tinha passado para GO também pelo Enário. E aí foi Continuou o dilema. Foi um dilema, uma semana de dilema, eu já Ou tava seja, no R1. ele decidiu o GO nos 45 segundos Exatamente, tempo. depois na prorrogação. E aí eu pensei muito assim no tipo de vida que eu quero ter, sabe? Poder ter consultório. Anestésio é muito difícil você ter consultório. É só ali com clínica da dor, que é um consultório pesado. É difícil. Não me... Você vive muito mais em função de equipe, Exatamente. Equipe, centro cirúrgico. né? E aí, GO é um universo muito amplo, muito assim, tem 1001 opções, se você quiser... Mas já tinha te brilhado os olhos já na faculdade, alguma coisinha Isso, ali, né? aham. E no Medcurso, na faculdade, eu comecei a gostar. Gostava da obstetrícia da UERJ, que é uma obstetrícia que tem muito clínica médica, né? Exatamente. Porque é alto risco. Então, Materno. assim, eu falava, se eu for Diferente. fazer obstetrícia, não vou conseguir fazer numa maternidade de risco habitual. Eu tenho que fazer em alguma maternidade de alto risco, entendeu? Que Então, eu um gostava pouquinho muito, eu da sempre gostei muito de clínica clínica. Ah, sim. Entendeu? Esse Entendi. lado, assim, de clínica ainda existe um pouquinho. Entendi. Aí foi isso, foi basicamente Isso fruto da própria Da formação fac- sua, da- né? Que é bem acadêmica, bem clínica, enfim. E aí isso te moldou e fez... A gostar mais culminou com disso. essa escolha, né? Vocês acham que, de fato, o Medcurso é essencial para um residente, para um graduando, né? Fazer para passar para residência? Ou vocês acham que só Ou foi é um plus? só para escolher, como foi colocado É de fato aqui, necessário. para Ah, determinar uma escolha. Eu acho que pra mim foi essencial, assim, eu fiz o Medcurso, fiz o Med, a gente pegou pandemia na época do internato, então o nosso Medcurso, que é primeiro o Medcurso, depois o Med, né, então no 5º ano a gente fez o Medcurso, foi todo pandemia, então a gente estava em casa, eu peguei acho que 1 ou 2 meses presencial do Medcurso, o resto foi todo online. Então a gente teve que se adaptar, eles estavam se adaptando ao novo modelo online, acho que agora já até voltou a ser presencial, mas a gente pegou quase tudo online. Foi bom, assim, no final. Eu acho que a gente conseguia focar bem, a gente dividia melhor o tempo do que aquela aula presencial que ia até tarde, né, às vezes. Mas, por outro lado, tinha que ter muita disciplina, assim. É. Então, no Medcurso, eu vou ser bem sincera, eu não dei 100%, não. Eu assisti todas as aulas, mas eu não me dedicava a fazer prova e tal. Eu não tinha cabeça muito, sabe? Pra Aham. focar, as coisas me distraíam dentro de casa. Tudo que é online, né? Hoje em dia, tudo que a gente tem um acesso digital, dá um plim de um WhatsApp, dá alguma coisinha, a Exatamente. gente Então, se assim, desfoca. Eu acho que pro Rafael foi o contrário, mas assim, teve pessoas que focaram muito por ser online e tiveram pessoas que ficaram mais dispersas. Aham. Já no Med, continuou online, a gente fez o ano inteiro do Med online também, mas aí eu já tava com uma outra mentalidade, sei lá, virou a chavinha, sabe? E eu já tava, voltei Tudo ou nada. pra faculdade. Então era online no Medcurso, mas tava presencial já na faculdade, diferente do ano anterior que eu tava tudo em casa, assim, eu não tava indo pra faculdade. Fiquei 5 meses afastada mesmo, assim. E aí, eu acho que já tinha um incentivo das amigas, a gente fazia grupo de estudo, então já era mais fácil de me concentrar. Então, foi basicamente isso. Eu fiz o Medcurso, acho que foi ótimo para ter uma base pro Med, me deu uma base teórica de coisas que eu achava que estava meio faltando durante a graduação.
me deu uma base para já chegar no MED com menos dúvidas, conteúdo para focar em prova e questão. Assim. Então, eu acho que foi essencial e eu gostei muito de ter feito os 2 anos, não me arrependo. Que a grande questão, né, que eu vejo vocês nas nossas entrevistas é que o MED ou o MED curso, ele prepara você para fazer prova. Isso. É isso, né? É isso. Uma revisão, a grande sacada de como É que não dá o tempo na prova. Não dá para você. É uma prova com todo o conteúdo de 6 anos de uma faculdade de medicina. Exatamente. Então, eles conseguem, de uma forma muito mágica, dizer aqueles pontos mais importantes, porque eles vivem isso, eles estudam cada prova. Então, a UERJ sempre faz dessa forma. É isso, a cara da banca de cada lugar. Então, você consegue enxergar a banca ali, você consegue ir vendo mais ou menos as questões. Cai eu muito acho que lupus, não sei quem. Aí você estuda lupus, porque você sabe que vai Exatamente. cair. E a questão da escolha. Pode falar, pode falar. A minha estratégia que eu fiz foi no MED curso, basicamente. Eu fiz 2 anos também. Mas os 2 anos, o primeiro ano foi basicamente aprender bem a teoria. E aí eu transcrevia todas as aulas. Caraca. E assim, Você é aquele que tem o drives. É o que passava. A Xerox do Rafael. pior que eu acho que as anotações... Era a forma que você tinha, que sabe, né? Eu tenho que escrever também, Eu senão acho que não sou dá. só eu que entendo, porque eu vou escrevendo ali rapidão. E o fato de ser online pra mim foi ótimo, porque eu fiz 2 semanas de MED curso presencial antes da pandemia. E assim, foi uma tortura, eu não gostei. Eu tortura. Achei muito lento. Então, Maçante. Então, assim, pra mim o fluxo é... Você fazia onde? O MED curso, lá na Presencial. Tijuca tinha Eu já na fiz também. Galeria, não? Isso aí. Eu já fiz lá No também. Uruguai. Quando Foi o você tem que primeiro repor. MED curso, sabia? Ah, é? É. Então. Antes Raiz da Barra, lá. no Eu Barra fiz aqui na Garden. Barra e tinha os mas professores o lá, primeiro né? era um no cinema. Aham. Era um cinema, no fundo lá da galeria. As cadeiras da Barra é vermelha. Aquilo ali me dava vermelho. uma gastura. Eu olhava, ai, meu Deus do céu. E aí, no online, eu colocava no 1.5, 1.75, que aí eu não me dispersava, porque eu ficava vidrado ali na velocidade, e se qualquer dúvida, eu tinha a possibilidade de voltar, o que não acontecia quando era presencial. Então, no MED curso, eu me dediquei muito na teoria, e aí no MED, que aí tinha voltado pro internato, a pandemia estava melhorando um pouco, o MED seguiu online, mas eu me dediquei muito mais a fazer questão do que a consolidar a base que eu já tinha feito no 5º ano, isso. Entendeu? É que Basicamente, ele a mesma abrange. estratégia. O MED, ele começa a ver num compilado, tipo, doenças respiratórias. Isso. Aí É. ele fala tudo sobre doenças respiratórias. Doença aparelho digestivo. Então, assim, acaba que é só meio que uma revisão e é fazer prova, né? Isso aí. Exatamente. E aí vocês fizeram Enari e fizeram aquelas provas específicas para os... Como é que foi? Top 5 Como de vocês? é o top 5? Como é que é o Top Enari 5, pra top vocês? 3. Você prós e contra disso? Eu não peguei o Enari, então não sei, mas eu Eu acho que a gente pegou o 2º ano do Enari, mas foi o primeiro ano que a maioria das residências As entraram, de instituições, fato, isso. pro Enari. Então, era tudo muito novo. O primeiro foi um experimental, Exato, quase tinha ninguém, pouco, né? Então, assim, a gente não tinha aquele banco de questões, a gente não tinha muita noção de como ia vir. Acho que nem o verdade, MED curso o banco de sabia. questão. O MED curso não sabia também, então era tudo muito novo, assim, a gente não sabia que tava por vir, não. Eles mandavam a gente fazer o SES Rio, que era Isso. antes do Antes, Enari, é o que eu Alagoa, João Goulart. Ipanema, estavam tudo no SES. Aí depois, agora o SES tem pouquíssimos hospitais. É bem mais o Enari. E aí é isso, a gente tinha um Enari prévio, né? E alguns SES. E Então, a banca gente fez similar, isso. mas que não tinha garantia que ia ser muito parecido, não. Isso. E aí tinha aquela novidade de análise curricular, isso pegou uma galera de surpresa. É 10% da nota? É 10%, mas não faz sabia que diferença. tinha análise curricular. Tem. E assim, durante Análise no Enari, Exato, do não Enari, sabia. 10% da nota. específico para o Enari, não para as outras. Não, é 10% da nota do Enari, ou seja... Não, eu entendi. Do Enari. É. Mas Isso. quem faz, por exemplo, Marinha, que não é Enari. Não. Não. Era só para Ué, residências não. que estavam relacionadas ao Enari. E isso era muito em São Paulo, assim. Então, quem tinha o foco de ir para São Paulo já passava a graduação, isso, Se preparando se pra preparando para Juntando isso. a papelada. Aham. Exato. E aí a gente pegou a primeira vez com análise curricular, assim, então. E aí, é isso, é histórico escolar, estágio, Até curso de trabalho, inglês curso tinha, de eram coisas inglês. bem.
Se você Publicação, organizou evento, se liga. você só foi em evento. Então, quem faz parte de liga hoje É bom. pontua bem, né? Sim, Porque sim. a liga dá um Liga, Tem estágio. tem que que acumular somar, o máximo de coisas possíveis. Se você abrir lá, você ter feito parte da gestão da Suzane. liga, dá tipo 5% dos 100% Aham. do currículo. É pouquinho, mas aí você tem que somar aqui, ali. Não, Faz cada diferença no final, ponto- faz diferença. Cada Porque ponto. as notas são muito parecidas no final, né? Então qualquer coisinha já muda. Já Então muda. vale a pena olhar ali quais são os critérios. Aí vocês fizeram a prova. Escolhas de vocês, né? Rafael e Raul. Sem vocês saberem. Como que era vocês isso? fizeram essas escolhas? Vocês sabiam como eram essas Serviços. como eram esses serviços de ginecologia? Como que vocês pesquisaram isso? Vocês não sabiam? Foram porque era apaixonado pela UERJ? Uhum. Eu fui muito no escuro, assim. Eu não tinha isso aqui pra consultar. Não conhecia muita gente. Então, a minha escolha foi basicamente, eu quero um lugar acadêmico. Porque eu achava que faltava um pouco isso, porque eu fiz o Unigran, então eu achava que não era um lugar tão acadêmico. Então eu falei, a minha residência eu quero que seja no hospital universitário. Então era basicamente isso. Eu seguia alguns staffs de alguns serviços, então eu tinha na minha cabeça que eu queria ou Moncorvo, ou UERJ, ou Unirio, por ser universitário, mas eu não conhecia a fundo o serviço, dia a dia, nada, assim, nada. Tava bem no escuro mesmo. Rafael já sabia. O meu eu queria ter um pouco ali de contato com a UERJ, mas Ipanema também era uma grande opção, era uma grande opção mesmo, eu fiquei assim muito na dúvida, e o Moncorvo também, a questão do Moncorvo é que eu fiquei longe pra caramba na prova, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês tocaram na questão de Ipanema, eu vejo hoje Ipanema como um grande serviço e como já foi, por exemplo, não ainda é, mas o Fernandes Figueira teve uma época que foi um serviço que era muito procurado. Hospital da Piedade Já era foi um muito serviço que também. era muito procurado. Era já o ouvi falar. chefe, né? Então, o que faz vocês ficarem atraídos Por esse hospital. em relação Você a falou mais Ipanema? pela É por questão causa da cirurgia? universidade. Não, mas Ipanema é uma isso coisa que tem uma fama. Assim, Fama. até eu que não sabia muito dos serviços, lá tem a fama de que opera muito. Isso. Então, quem quer cirurgia Isso é uma já coisa sabe. Isso é atraente para quem quer atraente. entrar. Pra no quem quer serviço. muito cirurgia. Eu já sabia que meu foco não seria cirurgia. Então, isso não era... Ipanema não foi uma grande opção, por exemplo. Eu nem coloquei Ipanema como opção Na na área. realidade, eu acho que assim, bom, na minha época sempre existiu, eu acho que isso varia, né, de ano para ano, mas sempre teve a fama dos melhores serviços. É. Eu não Aham. acredito que existe o melhor serviço. Não Mas tem. acho que não. se desse pra gente juntar, né? Porque o nosso serviço é dividido, é gineco com obstetrícia. Mas, assim, sempre existiu essa grande questão do melhor serviço e tem muita fama. Eu acho que a grande fama dos serviços também leva muito em consideração os chefes que aqueles serviços tiveram. Com certeza. Por exemplo, o Aguinaldo é um grande chefe, Sim. né, de serviço. O do de da Carvalhosa, que assim, foi um grande chefe de serviço. Então, assim, tem algumas serviços que levaram o nome de grandes ginecologistas, né? Que são os chefes. Então, tem muita fama. Fora o FRJ, que sempre vai levar uma grande fama. O Moncorvo Filho vai sempre ganhar. Sim, acho que é isso. É o em nome. fama, de nome, assim, É. pô, eu sou residente da universidade. Isso rola até na graduação da gente, Ah, né? sim, sim. Eu estudo na pública, que é o FRJ, né? Exato. Então, sempre rolou muito disso. Eu percebi que vocês buscaram muito a questão acadêmica, Uhum. né? Então, agora a gente fizeram a prova. E como é que foi essa coisa da disputa, antes da gente falar da UERJ em si, né? Uhum. Que seria o nosso segundo momento aqui. Uhum. Como é que foi essa coisa a nota saiu, dança das cadeiras, alguém tem que sair para mim entrar. Doutora Como é que Ravini foi? passou em primeiro na UERJ. Cara. Opa! Não precisou fazer dança das cadeiras. Não, e A assim- sua foto apareceu no ônibus atrás? Te mandaram Primeiro muitas lugar. mensagens, tipo, te ameaçando. Você não vai entrar, você Fizeram vai muito entrar. assédio? Você vai trocar Mandaram para outro algumas lugar? mensagens depois, porque aí ficou isso, as pessoas ficam Era vendo. esperado? Porque Você, quem passa em quando primeiro, passou- pai, passa em primeiro em muita coisa. Então deve ela ter tá passado lá no muito. nome dos primeiros lugares em quase Então vamos tudo. ouvir. Então, Ravine, aí no vamos meu lá. ano tinha uma menina que era realmente assim, ela passava em primeiro absolutamente Pois é. tudo, e ela só não passou em primeiro na UERJ, assim, então realmente tem isso, Tem isso. não foi meu caso. Mas a UERJ foi, acho que a segunda prova que a gente fez, só tinha tido das municipais e tal, Leila, enfim, e aí foi a UERJ, então a nota saiu só em janeiro,
E aí... Foi uma prova que não entrou no Enário. Não entrou, até hoje não entrou. Na época eram 60 questões, múltipla escolhas, e aí não entrou até hoje. E aí, em janeiro, saiu a nota, e como era foi por muito tempo minha primeira opção, e aí depois ficou em segundo ali, talvez Moncorvo primeiro, e saiu a nota em janeiro, eu nem fiz o IFE, por exemplo. Nem fiz a prova. Eu tinha me inscrito, e aí eu pensei, cara, se eu passar, eu não vou trocar o ERG pelo IFE, então nem vou fazer a prova. Então... Foi isso, Vou assim, dar oportunidade pros médicos. eu ter passado para a UERJ, que era uma das minhas primeiras opções, também eu já foquei logo nisso, assim. Então, não fiquei rodando Enário, vendo e tal. Mas você chegou a classificar no Moncorvo e optou por Não, UERJ não, mesmo? a lista passou, rodou. Ela nem deu bola não, mas eu não fiquei entre os primeiros na UFRJ, não, mas... Cara, rodou um pouco, mas eu não passei. Não que seja uma... Eu acho que hoje as universidades botaram o sarrafo lá em cima. Eu sou muito... eu ouço os velhos, eu sou velho, falarem muito mal dos alunos. Falarem mal, não. Sempre um discurso muito antigo, né? Isso é um tabu. Mas vocês são muito bons em todas as faculdades. De particular, o nível teórico tá menor alto. do que público. Eu acho que tem gente boa em todo lugar, tem gente ruim em todo lugar. Então, assim... E a questão do MED curso, do MED, que é muito para fazer prova, sabe? Não quer dizer que eu tenha feito melhor parte acadêmica durante a minha graduação, mas assim, eu fiz o mesmo curso que todo mundo e que te prepara para fazer prova. E aí, se você foca naquilo, entendeu? E tem então, gente que é bom em fazer prova e tem gente que não é bom em fazer prova. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Vai ser um ótimo médico, mas às vezes tem muita dificuldade. Tem gente que briga com questão. Brigar com questão é a pior coisa que tem. Tem isso. Tem que achar uma estratégia. A prova da UERJ veio pra mim, assim, eu acho que era você que aparecia no ônibus. Primeiro lugar na UERJ. Mas, Rafael, e você? O meu eu passei na chamada regular mesmo pra Lagoa. Da UERJ teve aquela peculiaridade aquela estratégia que eu falei, você tinha, eu botei anestésio, rodou e eu passei. Passou pra tudo, entendeu? Fica dúvida. E aí, não, a FRJ não passei. Mas você passou no anestésio, mas a gineco já tinha te mordido ali. Eu já tava na primeira semana de R1. Ah, tá. Aí eu falei, cara... Você não desistiu? Não, exatamente. Ia sair de R1 pra R1, né? Não ia ter um upgrade tão bom. Aí eu fiquei uma semana sofrendo calado, sem contar pra ninguém. E aí, depois defini. Mas assim, foi isso. Eu tava até viajando quando foi essa época do Enário, de escolher prova. Não fui nem eu que fiz a matrícula, deixei uma procuração, uma amiga minha que foi fazer. É bom ficar atento a isso mesmo. Eu ia com aquela pasta. Não, com medo de faltar algumas coisas. Eu tava muito tranquila até, assim. Eu tava... Sabe, em paz? Se eu não passar, eu vou ter me formado agora, fico um ano trabalhando. Vocês se formaram os dois no final do ano. Então, isso. Dezembro. Final, dezembro, somos. A gente fez pré-vestibular juntos, na mesma sala, a gente já se conhecia. E aí ele passou pra UERJ. Correndo, assim, que formou, foi correndo lá no CRM, pegar o carinha, fizeram aquela coisa toda, né? Exatamente. Claro. Clássico. A gente se formou em dezembro de 2021 e começou a residência em março de 2022. Foi isso. Então vamos falar da nossa residência. Né? Entraram como R1. A gente quer ouvir de vocês além da questão dos desafios, né? do aprendizado, dos que o serviço gera para vocês, a gente quer saber também como é que é essa relação entre os residentes, né? É boa, ela é saudável, existe realmente hierarquia, não tem hierarquia, porque o que eu vejo, os R1, lá no hospital, no auditório, a gente toda terça-feira tem o centro de estudos. Então, tem os lugares dos R1s, os lugares não, que eles, R2, mas que eles vão migrando, vão se formando, eles não se misturam, não há mistura. Entendi. Tá? Se respeita, se adora, não é isso. Mas a gente tem a cadeirinha tem ali, aquela coisa, né? Lá não tem isso, né? Não? Lá é muito assim, muito homogêneo. Muito. As relações são bem harmoniosas, assim, na grande maioria delas sempre. Eu acho que o que acontece é pelo convívio mesmo, que a gente fica mais com as pessoas da residência que nossos pais. Aquela coisa do o R1 faz isso, não, o R2 faz aquilo, o R3 faz aquilo. Tem, assim dentro não, atribuições. Tem da rotina, mas não... A própria mas atribuição, ela segrega, mas estratifica, ela coloca as pessoas... Por exemplo, o R1 faz 24 horas de plantão, enquanto o R3 faz 12 na semana.
Mas isso aí é definido lá pelos nossos chefes, né? Não é assim. Agora, a gente, entre um com o outro ali sim, num plantão, lógico. o R1 vai internar, o R3 vai ficar no sofá. Não, isso Não nunca. tem. Por exemplo, chegou atendimento, vai todo mundo Não, mas, lá. por exemplo, na obstetrícia, o R1 coloca na CTG. Não. O R3 também não. coloca na CTG. Também coloca. É porque... Eu fui muito bem acolhida, assim, quando eu cheguei na residência. Isso foi um ponto alto, Legal. assim. Eu achei que a gente sai junto, a gente fica muito amigo dos nossos R+, assim. A confraternização em si, a gente convive muito. Eu acho que Exato, isso é. acontece. Mas na minha residência, algumas atribuições eram muito específicas de cada residente. Não, a gente tem... Tipo assim, coisas muito particularizinhas do tipo, levar o sangue lá embaixo. Não, é. Entendeu? Por exemplo, internação lá de ginecologia, quem faz é o R1. Entendeu? Essas internação. coisinhas. Tem uns negocinhos assim mesmo. lá na gineco também, mas é porque o R1 que tá pela escala definida pelos chefes pelo na chefe. enfermaria. Ah, tá. O R3 ou tá no centro cirúrgico ou tá no ambulatório. Então, o R1 vai ficar os 6 meses de gineco Fazendo na essas enfermaria. Então, atribuições. ele vai fazer a internação. Mas hoje, por exemplo, eu fiquei a manhã toda com a minha R1 lá ajudando, assim. Então, não tem muito isso. Acho que a gente se ajuda bastante, assim. Que Mas bom. tem divisão. Pré-natal, Tem divisão. primeira vez, geralmente é R1, mas semana passada eu tava fazendo primeira vez, entendeu? E é muito Então, mais assim, dos nossos staffs, assim, deixa o R1 fazer porque ele tem que aprender a fazer aquela primeira vez, entendeu? É. Então, é uma coisa que a gente segue, tem divisão, Que eles não sim. se sentem tão oprimidos, né? Eu tenho que fazer Eu acho funções que burocráticas. eu acho que oprimido não. Fica um pouco mais pesado pro R1, acho que sim, porque o R3 fica mais pro centro cirúrgico, para as coisas mais Na complexas. real, porque o R2 e o R3 já passaram por aquilo, eles já sabem como funciona, o Sim. R1 tem que Exato. aprender. As burocracias do... Eles têm que aprender. As burocracias pequenas que são chatinhas às vezes, quem faz é o R1. Porque eles têm que aprender. Mas sempre tem um R2 ensinando, porque eles não sabem, Sim. não É isso, entram é sabendo. isso. Então sempre tem É um um ali mal mostrando. necessário. Além disso, vocês têm internos também, por ser serviço universitário, rola interno com vocês. na gineco, eles são bem presentes na obstetrícia nem tanto. Né? Porque acaba ficando muito, muito residente, assim. A gente acaba pegando e fazendo tudo. Na obstetrícia eles não têm uma função fixa, então eles ficam soltos, vai muito do interesse pessoal. Do interno. Do interno, Se eles pedirem, a gente vai super ajudar. A Leila é assim também. Também. Como é que funciona, assim, dá uma palhinha pra gente do funcionamento do R1, R2 e R3. Então, como vocês falaram, R1 faz obstetrícia 6 meses, depois vai para ambulatório, o R2 é só cirurgia, como é que funciona? Cada um então. fala de um, né? porque Porque A gente faz obstetrícia Antes juntos. de você falar, eu queria entender, você faz 2 serviços. Isso. É fácil essa transição, Olha, é mais essa fácil do que parece. locomoção, é mais fácil. Assim, no R1 são 6 meses em G, 6 meses no O. E aí é bem, assim, designado mesmo. De março a agosto, você está num serviço 100% ali. E aí no final de semana, quando você está na obstetrícia, no final de semana você passa visita na gineco, lá na Lagoa. E aí interna pacientes para operar na segunda-feira e dá alta dos pacientes da sexta. E aí depois, virou os 6 meses, aí você vai pra Lagoa. Fica lá de segunda a sexta na Lagoa, com o final de semana fazendo plantão na UERJ. Entendi. Entendeu? E aí, isso no R1. No R2, fica muito mais no G do que no O. Então, é mais na Lagoa do que na obstetrícia. Você fica o ano todo fazendo plantão noturno na UERJ, um plantão por semana. noturno. Sempre noturno. R2. Sempre noturno. E por 3 meses, além desse noturno, você faz um diurno no Maria Amélia. E nos outros dias você está na gineco. Exceto em 3 meses no ano, que são os mesmos meses que você está rodando no Maria Amélia, que aí você roda 100% na obstetrícia da UERJ. Então, eles botam Maria Amélia para complementar o serviço ser baixo risco, não é? Um Baixo baixo risco volume, alto com alto volume. volume. Com alto volume. Porque tem que ter uma cota de baixo risco. Sim, Isso aí. Então é isso. E o no R3? R3 Gineco. é muito misto. É assim, centro cirúrgico lá na gineco, uma vez por semana, às vezes 2, depende da escala que você tá, na Lagoa. 1 ou 2 ambulatórios de deliberação cirúrgica ou de mastologia. E o resto é plantão na UERJ, um plantão diurno na UERJ, de segunda a sexta, algum dia desses. E um pré-natal ou ultrassom. Então,
Ou A vida é mais tranquila? Bem mais. Bem mais tranquila. Na Lagoa, a gente tem um negócio que não tem muito na UERJ, né? Que é day off. A gente tem um day off no R3. Então, assim, é um dia pra você resolver a tua vida, entendeu? Botar talvez um plantão, Exatamente. alguma coisa. Alguma coisa. E isso eu acho que assim, que a gente até conversa, né? Que na UERJ, acaba que não tem isso, porque na UERJ eles meio que determinam que na cirurgia tem que ter 2 R3, além do R-. Na Lagoa, não. Na Lagoa é um R3, o staff e o R-. Então, com isso, você diminui a quantidade de residentes que precisam estar no centro cirúrgico e consegue ter um day off. Ah, muito bom. Isso é bom. Quantos são de residentes entrando 4, na UERJ, no geral? 4. Na Lagoa, da mesma forma, 4. Então, complementa com 4 na obstetrícia. E como é que é lá na... Quem faz... R1, R2, R3. Então, a gente pegou... Esse ano mudou um pouco a escala, mas até o início desse ano, sempre foram 6 meses na obstetrícia e 6 meses na gineco até o final. Então, entravam 4, 2 iam para gineco, 2 iam para obstetrícia e juntavam com os 2 da Lagoa. Certo. Então, a minha dupla de final de semana do plantão de 24 horas era sempre alguém da Lagoa. Então, a gente acabava tendo muito mais contato com os nossos R-iguais da Lagoa, no caso, Rafael, do que a minha própria R-igual da UERJ, assim, porque ela era completamente separada. A gente nem via direito os nossos R-iguais. E era assim também, a rotina, eu entrei pela obstetrícia junto com o Rafael e tal, e aí a gente ficava a semana toda passando visita, gestante puérperas, pré-natal e plantão final de semana. Na obstetrícia não, na gineco, né? Na obstetrícia plantão eram 12 horas dia e 12 horas noite no R1, e aí quando você ia pra gineco, você ficava a semana toda na enfermaria, alguns ambulatórios, entra no centro cirúrgico pra manipular robô, vídeo, e plantão 24 horas por 6 meses, todo final de semana. Então, isso era bem pesado, assim. A gente ficava 6 meses, todos os finais de semana, 24 horas. Na obstetrícia. Na obstetrícia. Os plantões são sempre de obstetrícia. A gente não tem plantão na gineco. E aí, se acontece alguma coisa na gineco, quem tá na obstetrícia avalia e tem os staffs da gineco de sobreaviso. Mas não fica ninguém de plantão na gineco. Sim. Então, era assim. E era assim até o final, fixo. Esse ano mudou um pouco, assim, a gente ainda fica predominantemente 6 meses na obstetrícia nos primeiros, mas, por exemplo, os centros cirúrgicos da gineco eram só os R3 da gineco. Então, acaba ficando muito pesado. A gente não tinha day off, a gente tinha 3 dias de centro cirúrgico, a gente não tem secretário para fazer isso, então a gente interna, a gente liga para o paciente, a gente tem que fazer documentação, examinar tudo. Consentimento. Tudo. Pré-op, pós-op. Tipo, eu já fiquei sabendo que em Ipanema, por exemplo, eles... escolhem a paciente, tipo, tem uma secretária que liga, o paciente chega redondo, assim, a gente não. Você que tem que avisar, tudo, tem então... tudo, traga itens de higiene pessoal. Exato, exatamente. Então, assim, o R3 da gineco era o momento assim, meu Deus, vou chegar no R3 da gineco. Não é o momento que a gente tá relaxando e descansando, não. Era um momento bem pesado, assim. E aí, esse ano diluiu um pouco. A gente ficou o ano todo participando do centro cirúrgico da gineco. Então, os meus primeiros 6 meses, eu estava na obstetrícia, mas eu tinha um dia de centro cirúrgico da gineco. E eu entro com a minha R igual, que eu não tinha contato, lembra? Porque ela entra na gineco e eu na obstetrícia. Então, eles mudaram as duplas, que eu não ia ter contato, e agora... Então, foi bem legal, assim. Então, eu tô desde o início do ano, pelo menos algum dia, no centro cirúrgico da gineco. Isso foi bom. Diluiu um pouco mais, e agora que eu fui realmente pra gineco, agora em setembro, eu tô 2 dias no centro cirúrgico, que eram 3 antigamente. Então... ficou um pouquinho melhor, mas eu não tenho off, por exemplo, porque agora meu plantão é diurno. A gente só tem off quando o nosso plantão é noturno. Entendi. Então, não tenho mais nem off, porque eu tô de plantão na obstetrícia. Fazer aquele off pós-plantão. Lá tem isso. Exatamente. Como vocês estão no 3º ano, e nessa folga um pouco maior, vocês provavelmente têm atividade extra. Ou vocês só vivem com a bolsa do... Pós-graduação. Impossível. Não dá. Hoje a bolsa tá quanto? É 3 mil reais? 3.650. A UERJ 4 mil, porque a gente não tem refeição, a gente não tem comida. Refeitório é bom na Lagoa? Bem bom. Bem bom. Feijoada. Não, porque esse foi um grande ponto é naquele de prédio da frente? É no prédio principal mesmo, no térreo. No térreo. E aquela biblioteca ainda continua lá? Tem um centro de estudos ali, tem... É utilizável? Vocês utilizam ali? Não. Porque aquilo é uma área muito bonita. É muito bonito. Ali foi feito pelo Niemeyer, né? Sim. Ali é bem bonito mesmo. É um prédio, assim, um prédio grande, bom.
tem algumas falhas, mas assim, inevitável, Centro cirúrgico né? o quê? 12º? Não, é no nono. É aquele Nono que andar. tem aquela vista bonita que todo mundo Isso, posta. esse mesmo. Perfeito, aquela Esse mesmo. vista. Vocês chamam, atraem a gente, assim. Aham. Uhum. É engraçado que o corredor, ele é chapado para o morro, É, as salas todas do lado direito, né? Quem sai Isso, do elevador, tudo do lado direito, para pegar todas as salas, pegarem aí. a... A e vista. as enfermarias também. Todas as enfermarias ali, os Bem quartos são planejado. pro lado esquerdo, que é o lado da lagoa. Que É bem bonito. É. E aí é isso, como lá na lagoa tem a refeição, eles não dão esse auxílio que eles dão na Na UERJ. UERJ é um por não pouquinho ter. maior. Por isso. No- Então, é Deixa eu isso. fazer uma pergunta que eu acho interessante. Por exemplo, hoje eu sei que a Lagoa é um dos poucos hospitais aqui no Rio que tem a robótica, né? Não, a Não, UERJ. é o UERJ. A UERJ, A UERJ. desculpe. E você é da UERJ na obstetrícia. Uhum, Foi da UERJ como graduando, aham. Fala no né? microfone. Você participa de alguma coisa? Há possibilidade de você participar? Isso é uma coisa que não rola? Assim, Porque você tem acesso ao Aham. hospital. eu acho que se eu corresse atrás, ele seria bem recebido, entendeu? Uhum. Não é muito o que eu planejo pra minha carreira. Ah, Então, perfeito. não é algo que eu tenho muito contato, não. Lá são 2 staffs, geralmente, né, do robô, são os principais ali. É mais, assim, Hoje é o algo quê? entre... Marco Aurélio? E o Tier. E o Tier. Chess. É mais entre eles e R4, né? É porque na UERJ a gente tem R4 em vídeo, né? Então são O eles. robô fica mais pro R4. O robô O em robô é si mais fica mais pro staff. staff. O staff, Quem auxilia é o R4. o R4 quem... e quem tá no lubrifica o robô é o R3. É o R2. É o dois. É o R2. Não, O é R3 R2 nem não, entra não nessa tem hierarquia. E o cirurgia. R1 nem encosta. É o R2 Não, que é fica tudo- no é tudo manipulador. Não, Relação, no R2 não vai. não, eu tô tem. falando de uma forma Não, brincando aqui. Mas, A assim, gente sabe. Mas para quem quer fazer Com robótica, certeza, dá pra só correr de atrás. ficar olhando e Sim. tá ali. É, assim, é um contato, muito né? bom, Você tem uma né? noção de como funciona. Enfim. Ah, e quem Eu acho que quer, tem 6 robôs a- aqui no estado. insiste aqui no muito. Rio. Tal, O Inca tem, Marinha tem, o ERJ tem. Eu acho que. Ipanema tem? Acho Não que sei. Ipanema não tem. Eu não Não sei sei. também. Eu Acho que conheço não, elas alguns teriam outros. falado, as meninas teriam É, falado. não. Acho que não Ipanema não tem, tem. não. Eu acho que ser o grande tchan para quem quer fazer cirurgia hoje, a robótica. Escolher um ali, hospital porque é o que tem futuro. isso. Sim, Talvez não sim. seja o momento agora, né? Futuro de cirurgia, né? provavelmente. Ah, sim, sim. Mas vamos lá. Mas o contato, assim, que eu tive com o robô foi rodando... da Lagoa, a gente roda 1 mês no Inca, no R3. E aí, na parte de oncogineco mesmo. Aí lá eles operam às segundas-feiras robótica. E Sim. tive um contato, achei muito interessante. É, assim, uma cirurgia muito clean, né? diferente, Muito bonita. Então, a disciplina de oncogineco É no Inca. dentro Acaba que... da pós-graduação de vocês é no Inca. Teve essa É mudança. Quanto tempo vocês passam lá? Então, antes a gente tinha um staff que era o Gitman, o Sim. Gustavo Gitman. Só que ele virou diretor do Inca, teve que sair da Lagoa. E aí, por conta disso, a gente ficou ali sem oncoginecologista por um tempo e isso é ruim pro serviço e também pros residentes, né? Que acabam que perdem o contato. E aí ele conseguiu, como diretor, um isso aí. convênio Fez um com o convênio. pessoal da Lagoa. Aí a gente roda 1 mês inteiro lá, todos os dias, segunda a sexta. É Então, muito assim, legal é ver. bem bom. Não, é muito legal ver, assim, que é um serviço que, mesmo que quando tem alguma falha por alguma coisa, eles conseguem complementar, né? Porque isso que faz Até um para você serviço. poder ter- se inspirar e, de repente, ser aquilo que você quer, você depois Porque às corre vezes atrás você e nunca vai Exatamente, embora. tem que ter pelo menos contato, Se né? você nunca viu, talvez você não se apaixone por Verdade. aquilo, né? Exatamente. Eu, por exemplo, o meu serviço, que foi o Andaraí, ele tinha algumas falhas e foi muito difícil, porque algumas coisas eu não pude visualizar. Eu tive muito ganho na minha vida porque eu tinha meus pais médicos e eles conseguiam me mostrar um pouquinho de várias coisas que eu não pude ter no meu serviço. Uhum. E isso faz muita diferença. Você ter, olhar pelo menos. Se você não olha, você não tem como dizer que se você não Total, gostou também daquilo. acho. Então, pelo menos um pouquinho daquele tempo, Uhum. você tem que... não gosto. Gostei, me apaixonei. Imagina, se você não passa por onco Exatamente. e você não sabe que você era apaixonado por Aham. aquilo ali, né? Lá na UERJ a gente acaba fazendo tudo lá, exceto o plantão do Maria Amélia, né? Que a gente roda 6 meses no R2. Nosso plantão durante 6 meses é lá.
Aí a gente fica Então, 12... hoje vocês, além do R3 que vocês estão fazendo, daqui a pouco terminam agora em fevereiro. Isso. Né? Vocês, isso aí, ele tá louco pra botar a mão na gente, massa. virou Esse é o semestre. nosso próximo papo, né? Aham. Vocês estão terminando, provavelmente já estão preparando o TCC de vocês, já escolheram possivelmente alguma área de atuação, Uhum. né? Uma atuação mais clínica ou cirúrgica. Eu queria saber isso de vocês dois. Já escolhi, meu TCC vai ser esse, vou me formar, vou pegar o meu canudo, o RQE. Aham. Mas É antes disso, no serviço de vocês falaram bastante, mas tem alguma coisa que vocês olham e falam assim pra galera? Falta um pouco disso, falta um pouco... Porque, pelo que vocês falaram, é bem completinho, assim. Vocês têm obstetrícia num grande volume de baixo risco, tem o de alto risco, vocês conseguem fazer onco no INCA, eles conseguem moldar muito bem, vocês terem bastante acesso a muita coisa. Tem alguma coisa que vocês notam que vocês têm que buscar um pouco por Pode fora? começar falando da obstetrícia, né? Que é incomum, assim. Eu acho que não tem residência perfeita e eu acho que tem muito o perfil de cada pessoa, então é importante você saber como é o serviço, até para saber se é o que alinhar a expectativa, assim, se é o que eu quero para minha formação. Eu queria algo acadêmico e eu encontrei, assim, a UERJ é realmente muito acadêmico, acho que isso é um ponto forte, né? E aí, os lugares acadêmicos, você perde um pouco de volume. Uhum. Então, na obstetrícia, a gente não tem um volume atendimento de porta de uma maternidade municipal, por exemplo. Você não vai ter volume de parto, não vai ter dessa forma, assim. Mas você ganha muito em discussão, em sessão clínica. A gente tem discussão de artigo. Todo round. Assim, eu falo que a UERJ é para quem não odeia clínica médica. Então, se você tem um pezinho na clínica médica, ou pelo menos você se interessa minimamente... Lá é o seu lugar, assim, porque todo round vai ter muita clínica médica. Vocês têm, então, uma atividade acadêmica, centro de estudos, uma vez por semana, todos os dois? 2 vezes na semana discute artigo. E tem a sessão clínica online também. Isso. Uma vez por O semana. round de pacientes operadas, De pacientes da enfermaria. internadas. Internadas na enfermaria. Na obstetrícia que a gente tá falando, né? Então são as pacientes internadas. Todo dia tem round para discutir todas elas. Isso. A É gente muito tem. segmentado os dois serviços dentro do próprio hospital? Total. Total. Muito. A obstetrícia fica num andar, no Porque, anexo, assim, e a eu gineco... não ia passar em nem outro. perto, tá? Porque assim, você conhece a história do super-homem, né? A obstetrícia pra mim eu fiz muita, mas eu era parteiro. Não era fazer medicina fetal. Vocês fazem medicina fetal. Então, a história do super-homem conhece a criptonita, né? Eu vou ficando fraco. Quando eu passo perto da maternidade, vai me dando uma fraqueza. Eu não sei, deve ser muito assim, né? Muito segmentado. A maternidade... Por isso que vocês têm dois... Consegue ter outra cabeça. Não, e tem duas atividades de centro de estudo. Deve ter com a Sim, gineco, sim, tem. É não. totalmente separado. Nem se conversa. Assim, E eu escolhi GO por conta da obstetrícia e hoje em dia eu quero 100% gineco. Perguntei isso. 100% As gineco, pessoas assim. brilham o olho porque é mágico a obstetrícia. Realmente eu acho lindo, assim. Eu gosto de obstetrícia, tá? Mas eu não gosto da qualidade de vida da obstetrícia. Eu não me imagino sendo obstetra pra vida. Então, assim, isso já tá totalmente decidido. Eu sigo o mesmo pensamento também. Mas eu entrei querendo mais gineco mesmo. E sigo. Na real, agora, assim, eu gosto muito de gineco endócrino e masto. Aí eu tô nessas... Por causa do chefe, né? A Lagoa tem um... É muito Tem forte. Lagoa é você muito tava me forte na contando, mais. nossa. Exatamente. Mas assim, voltando à pergunta anterior sobre o ponto que serviço. poderia ter, que a gente pode, né, o que a gente pode pontuar sobre algo que falta. Na Lagoa, assim, sem dúvida o que falta ali é academicismo, entendeu? Como a maioria dos hospitais federais. Deixa a desejar desse lado, assim, você aprende às vezes muito correndo atrás de forma paralela, entendeu? Ou aprende por repetição, entendeu? Você ganha é um hospital que você ganha um fluxo, assim, um volume cirúrgico bom, entendeu? As coisas fluem lá. Dificilmente uma paciente fica internada mais do que 2 dias, enquanto na UERJ ficam moradoras. Completamente diferente o perfil dos pacientes. Então, assim, isso é muito bom pra gente, né? É algo que vai fluindo ali, o centro cirúrgico vai fluindo. Então, assim, por esse lado na prática, colocar a mão na massa, você ganha mesmo. Mas, assim, a parte acadêmica... Contracepção. Ambulatório exatamente. disso. Discutir Tipo de uma Ipanema. urodinâmica, alguma coisa do tipo, assim, falta um pouco, entendeu? E durante os 3 anos tem provas?
Tem. Tem, A gente tem prova, era de bimestral. 2 em 2 meses, esse ano mudou tudo, né? Vai ser de 3 em 3 meses. Vocês estão fazendo a progressão TEGO? Eu acabei não fazendo. Eu também acabei Vocês não vão fazer a fazendo. prova do TEGO, então. No final, Olha a gente não tá carinha fazendo. deles. Essa é a grande pergunta, É a né? grande pergunta. do Vocês milhão que eu vão sempre fazer a faço. do TEGO? O que vocês acham do Vão TEGO? focar com Verdade. RQE ou não? Eu acho assim que é meio que é algo muito simbólico que na prática não agrega muito. Não, porque- hoje não mais. Não mais. Hoje, assim, a internet ela ajuda em muitas coisas, sem dúvida alguma. As redes sociais, idem. Agora, você vê, às vezes, muito paciente escolhendo o médico ali sem nem querer saber o diploma dele. Quem dirá se ele tem o TEGO, que o paciente nem sabe o que é TEGO. Então, assim... Na realidade, começaram a dar valor para algumas coisas que não são, de fato, os valores exatamente. necessários. O Justamente. TEGO é uma coisa tão importante e as pessoas não têm esse conhecimento, mas tem um conhecimento que aquela médica ali tem 2 seguidor. milhões de seguidores isso aí, e isso isso é aí. tão mais importante que um tá TEGO, pesando né? mais. Né? Mas independente disso, o que o TEGO pode trazer para vocês? Entendeu? O que esse título de especialista, né? Aham. Fornecido, né, validado pela Febrasgo. Isso tem alguma... Como é que vocês veem a sociedade nesse sentido? Porque o TEGO é isso. Você tem o título de especialista que a residência vai te dar, Sim. né? Então, você vai pegar o teu RQE pela própria residência. Talvez até tenha muito mais valor, porque você Exatamente. batalhou aqueles 3 anos. Sim. Então, o que eu percebo? Que está anacrônico, está um pouco sem sentido. Exatamente. Fica Né? meio redundante, né? Assim, eu acho válido, mas não é o meu primeiro foco agora, assim, sabe? Prioridade, Não né? vai ser a minha prioridade nesse momento. Pode ser que depois que eu me formar, Até porque eu você, faço. né, é uma prova extremamente difícil. Sim. Você vai ter que talvez fazer um curso de novo pro TEGO. Eu fiz esse Exatamente. curso. Não realizei a prova do TEGO ainda, mas eu fiz o período, né, do curso que você faz, um plus Sim, a mais. Mas é assim, maçante. É porque você já vai um perdendo o desgaste, time. né? O É time mais um desgaste. Do estudo, você perdeu. Do estudo que eu digo de curso. De prova, né? De prova. Então, você termina a residência, é aquilo que você falou. Falta muito pouco pra eu terminar, né? Ter acabar minha eu vou ter que estudar tudo de novo, fazer média, sentar naquela cadeira vermelha. Aí meio que você vai desistir. Agora eu quero Sim. ouvir o que vocês escolheram. Né? A gente conversou da residência, Rafael, Ravine, né? Eu sei que você quer uma coisa clínica, quer empreender talvez no mundo privado, no consultório. Uhum. O que eu imagino, pelo fazer que você falou. cirurgia também. Ela já desistiu da obstetrícia, que é a qualidade de vida. Então, eu queria ouvir o que vocês Tem de planos. têm de planos futuro. O TCC de vocês já está pronto. Tanto eu quanto ela, nosso TCC são em temas que a gente não vai seguir, né? Não, é. São em temas assim que a gente gosta, né? Mas não é traçando de Sim. forma assim já pro R4, não. O meu tema é obstétrico, inclusive, é desfecho puerperal das pacientes que foram atendidas lá no Pedro Ernesto em 2 anos, no ambulatório de cardiopatia. Então, dividi ela em 4 grupos, de acordo com a gravidade da Tinha doença. um negócio da cardiologia, Tem um negócio, né? Veio E dentro aí, A gente Vê tem um lá, ambulatório só de cardiopatas, É. então assim, a gente não larga muita clínica, não. Gente, que loucura. Um ambulatório de Sim. cardiopata. Temos. E aí, basicamente, analisar desfecho delas puerperal de acordo com o grau da gravidade. Assim, infelizmente, às vezes tem óbito, não é comum, Não, mas mas tem, assim, nesses a gente 2 tem anos. pacientes muito graves mesmo, assim, é um risco, a gente fala que é um altíssimo risco materno, não é um só. Fração de ejeção de 25%, cianose, hipertensão É pulmonar. bom que eu já tenho contato de São- vocês. Eu olhei lá, às vezes, a ambulância, eu não sei o que acontece, Isso aí. chega umas pacientes que a gente não sabe, né? Mando pra vocês. E o teu TCC? O meu é de câncer de colo, é da gineco, né? Mas não é a área que eu vou seguir. É o tempo entre a rádio e a BRAC nas pacientes de câncer de colo lá do Pedro Ernesto, estudo retrospectivo para ver o desfecho delas e o tempo, se foi adequado, se não foi, o acesso a esse tratamento. Estão terminando já os... Só pega paciente de câncer, estágio. Não, peguei todos, assim. Eu fiz alguns critérios, mas era uma avaliação de acordo com o estágio, enfim, das pacientes lá da Pedro Ernesto.
E aí vocês têm que apresentar ou só entregar? A gente tem que apresentar. Os dois, entregar. A gente tem que entregar e apresentar. Geralmente é em janeiro, né? que vocês fazem Vai isso. ser de novembro para dezembro, né? Esse ano vai ser junto com todos os residentes lá da UERJ. Aí vocês se formam, Em tem a fevereiro. festinha, Isso aí. Fevereiro. né? A grande festinha. E aí vem o R4. É. Ou E não. aí? Ou não. Eu quero exato. saber agora. Porque esse é o. Vocês estão vivendo, terminando de viver o melhor momento da vida de vocês. É o que vai dar o substrato para a carreira. Eu acho que na minha residência, tudo que eu sou hoje veio daquela residência. Uhum. Né? Boas, coisas boas, defeitos, veio daquela residência. Isso vai ser. Isso não é diferente para ninguém. Então, a gente diz que é o melhor momento, é o mais cansativo, talvez isso, mais eu ia falar. cansativo que a própria graduação. Muito mais. Ninguém não, nem não. imagina. Muito Mas não. é o mais Ninguém tem iluminado. Não, ninguém. Só quem vive foi. Falando de rede social, né? No meu post eu falei, não, só quem viveu uma residência médica sabe o que é uma residência Nada médica. se compara a esse cansaço. Não. Nada. Então eu quero ouvir de vocês dois. R4? Não, sim. O que vou fazer? O que vou ser? Vamos lá. Eu acho que é realmente isso, assim, que a gente estava falando. É o melhor momento, é o que a curva de aprendizado, assim, não tem nem o que falar. Não tenho zero arrependimento de ter feito GO, não tinha outra escolha e realmente. Agora, fazendo, né, estando finalizando, não faria outra coisa. Eu amo a UERJ, não trocaria por nada. Eu ficava, antes de passar, eu ficava, gente, o que as pessoas falam tanto do Pedro Ernesto? Que tanto amor é esse? Que as pessoas... Eu já fui picada pelo bichinho do UP, assim, são completamente apaixonadas pela minha residência. Mas é muito cansativo, assim. Eu acho que é um cansaço mental e físico. Você dorme e acorda naquele hospital, vendo as mesmas pessoas. Você é cobrado o tempo todo. Você tem que mostrar serviço o tempo todo. Você tem que estudar. E você tem que trabalhar ainda por fora, muitas vezes, né? Nem Não, todo e você mundo... tem que ser gente também. Você tem que ser feliz eu também, eu né? não falei da vida social, né? Porque eu Tem que tentar. deixei de Você lado. tem que tentar. ser feliz. Então, assim, é realmente muito cansativo, mas eu acho que é a melhor fase. Mas, por isso tudo, eu acho que a gente tá bem cansado, né? E aí a gente optou por não ir direto pro R4. Eu e ele a gente quer, mas a gente optou por não fazer prova esse ano. Vai fazer um sabático. Mais ou menos Mais isso. Pior ou que não vai ser nem menos. isso, né? A gente tava falando no canal. Trabalhar pra a gente, caramba. A gente vai fazer... O nosso R4 não vai ser igual. Ela vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra, mas... Pode falar, vamos lá. Fala então, hein? Manda. eu vou fazer reprodução humana, na verdade eu já faço pós junto com o R3, então tá um pouquinho mais cansativo. Eu faço pós em reprodução humana assistida, né? Na Santa Casa de São Paulo. Ah, legal. Então eu tô conciliando as duas coisas e eu já... Aquele sistema de final de semana, sexta, sábado, Exatamente, domingo, uma vez por uma mês. vez por mês, durante Tô 10 adorando. meses. Isso é uma coisa que a UERJ não tem. A UERJ tem ambulatório de infertilidade, Infertilidade. mas a gente não tem no serviço nem inseminação, nem fertilização. Quem faz? Então, Inseminação acho que tem no Gafre, no Moncon. Não. Quem faz? É a Alessandra Evangelista, Alessandra. no nosso ambulatório de infertilidade. Aham. Então, assim, o ambulatório, apesar da gente não ter isso para oferecer para os pacientes, foi onde eu tive contato. Eu já tinha tido contato, assim, durante a minha vida acadêmica, eu gostei muito. Então, já entrei para GO com esse olhar brilhando, apesar da obstetrícia, né? Que foi a minha escolha principal. E aí, durante a faculdade, teve esse ambulatório de infertilidade e eu consegui, pelo menos, ter esse contato da investigação, do que pedir de exame e tal. Então, esse primeiro contato eu já tinha, apesar de não ter alta complexidade. Você já fazendo essa pós de reprodução, você planeja fazer um R4 de alguma coisa? Ainda não tá 100%. Mas Assim, eu tem já R4, atendo reprodução, eu já mas- trabalho numa então. clínica, então eu já tenho muito contato. E aí, juntou após, Você trabalha juntou onde? Qual que- na Pronascer aqui na Barra. Então, eu já É tive... do João, né? Isso, João. exatamente, do João. Então, eu já tenho esse contato. Eu já tenho... Agora, eu agreguei a pós para me dar conteúdo teórico. Você faria pós de... o R4 de quê? Então, a dúvida é vamos mais lá. a questão... Ela tá fazendo um mistério. Não, a Ah, questão veja. é porque eu Ela vai fazer mais ainda... tudo. Não é isso. Seria um R4 em reprodução, um fellow tá. em reprodução. Por quê? Tá. A pós-graduação não te dá a mão do procedimento, Sim, assim, ele sim. te dá mais a parte teórica. E a minha dúvida é essa, O assim. que é mão? Mão de aspiração, de transferência, de procedimento Quantos- dentro entendi. da reprodução humana mesmo, Entendi. entendeu? Então, assim, eu não Mas tenho dúvidas aonde que eu que quero tem? seguir Aonde isso. Vai ter na Só em UERJ, São né? Paulo, não Só tem São Paulo. no Rio. É Perola por Byton? isso que eu não decidi Ah, ainda, tá. porque eu não Na quero ir USP pra São parece. Paulo. Ah, A o USP. R4? Na Tem USP? fellow na USP, E R4, tem em algum lugar? tem em Ribeirão.
Tem. Tem. R4 tá. e no Pérola. Mas você Pérola. não falou que lá na Não. USP eles iam... Tem Talvez. boatos, tem Tem boatos. boatos. Não abriu ainda oficialmente. Ela é, Eu fiz ela- eletivo A gente lá. tava Não, a gente fez eletivo foi em julho mês agora. passado. Julho? No pra Hospital lá. das Clínicas, Ah, na tá. USP. Então é mais pra você ter a Vocês mão. fizeram exato. aquele, Você já sabe tudo de teoria, aquele mas mês que vocês... De eletivo. A Faz gente, eletivo. o R3 a gente tem direito a um mês eletivo Aí eles em te qualquer serviço. aceitaram vocês. A vocês dois gente, foram ele pra foi pra USP. ginecologia geral e eu fui pra reprodução mesmo, lá. USP. Isso. USP. Ribeirão. Não. Hospital Não, das USP, Clínicas, USP, exato. Hospital das Clínicas. A gente passou um mês lá, foi Acharam muito muito legal. diferente? Muito bom, né? Achei um Muito pouco bom. diferente. É. Vocês são Outro cariocas? Só É perguntei. assim, eu moro no Eu Rio sou. há 22 anos. Eu Mas- tenho 27. Então, assim, eu tô aqui... Eu sou mineiro. Ah, O que, tá. que vocês acharam de São Paulo? Muito Sim, bom. Muito bom. Do hospital em si. Ah, né? o Da- hospital é que eles acharam de maravilhoso. vocês? Eu fui muito bem É, recebida. também. Assim, Foi não muito tem bem nada pra falar, recebido, não. a Foi- Ele é galera. paulista. Não, eu sou paulistano, pior que paulista. Eu nasci em São Paulo. Mas assim, Eu achei Deixa- um serviço, assim, de ginecologia muito bom, muito... Tem muitos ambulatórios, sabe? É algo, assim, que você vê ali... O staff, que ele é muito especializado naquilo ali, entendeu? Um ambulatório só de osteoporose, um ambulatório só de sexualidade, um ambulatório só de LGBT. E aí vai indo, Nossa, que assim. incrível. É muito maneiro, é muito diferente. e são muito ricos. São, São. A diferença, Muito. a, É, Uhum. muito É recurso, gigante. a assim. injeção ali de grana Sim. faz... Qualquer docente ali tem uma, duas secretárias. É. No serviço de reprodução que eu fiquei É, o cara acompanhando, precisa- as pacientes têm acesso a todas as medicações, que são Tem, caríssimas. É. Tipo, faz tudo lá, assim. Então, Ah, é incrível. muito recurso, é bem legal. Não, mas eu acho que você tá no caminho. Tá, Continua, ela tá muito mas bem. você e Então, você? o meu plano, mais ou menos, é ano que vem fazer uma pós de ginecoendócrino. Eu também quero. E ela também quer isso. Aí talvez a gente Complementar. faria- São Paulo. Complementar, é. Não, Aqui não sabemos tem, ainda. Aqui tem. Então, Tem online, hoje em dia tem algumas tem coisas online, algumas coisas são- tem é. alguns cursos Mas tem coisas já. que é legal ir, né? Tem. Eu adoro presencial. Eu também É. adoro Eu Por também que, gosto. que ginecoendócrino? Eu gosto muito e, assim, uma coisa que eu penso, né, que eu vejo muito é... Porque futuramente eu penso em fazer masto, né? 2 anos de mastologia. R4 e R5. E, assim, no tratamento oncológico, a grande maioria das pacientes, elas entram numa menopausa precoce, né? E aí, né, você fica ali tendo que encaminhar, você não fica com receio Você de quer passar um complementar. estriol. Eu queria ter uma base boa. Mais sólida em... Entendeu? Pra ter mais Você vai segurança acabar de se apaixonando pela manejar. ginecoendócrino, vai acabar... o R4 vai ficando. Será? Será? Tá, então vocês escolheram especialidades muito clínicas, na verdade. Né? Ah, ele é masto, nem tanto. Masto Não, é... é cirúrgico, Cirúrgico, lógico. é. Não, tudo A bem. gente brincava no meu Mas, serviço que era uma assim, cirurgia limpa. Para imediato, de imediato, Mais né, se clínico. formando agora em Aham. fevereiro e começando alguma atividade, ela é bem Plantão. clínica. Vocês dão? Sim. Sim. Quantos? Então, Fixos, coringas. um fixo e aí eu vou coringando ao longo Eu da também. semana, É, assim. eu tenho Mas um dá fixo aquele- e Pra tenho fazer um uma grana. dia, exato. O Aham. fixo de vocês é onde? Eu atualmente tô no Hospital da Mãe. Ah, vocês sempre vão O pra lá. meu é Hospital na da Mãe é o Perinatal. quê? É Perinatal. Mesquita? Mesquita. O meu é na Helena pele Pérez. do Oeste Dor, lá em Campo Grande. Sim, ótimo. Gosto de trabalhar lá. E vão manter esses. Sim. Aí pretendem pegar mais. Ela tá saindo. Sei, eu tô saindo. A gente tinha uma equipe muito erge lá, né? Por isso todo mundo começava lá. Porque É, aí você eu chega, Ah, mas comecei é lá quando também. saiam da e tal. equipe, todo mundo já vai desistindo aos Exatamente. poucos. Então, eu Nosso tô primeiro saindo. plantão de obstetrícia foi Foi junto. juntos há um ano, né? A gente fez o plantão junto, né, como uma pessoa. Então a gente dividiu o pagamento. Dando a mão. Exatamente, vamos lá. Eu acho que você vai preparar o endométrio dela. Das pacientes. Você vai entender É muito verdade. de Aham. de endócrino. Ginecoendócrino tem tudo a ver com a reprodução. E aí, assim, a gente faz... É isso, é um plantão fixo e aí vai coringando ao longo da... Ao longo do tempo. Ela atende também, né? Você já atende em consultório? atendo. Você Eu atende? atendo em clínica... Aquelas clínicas populares. Populares. Isso. Eu fiz também, eu gostei bastante, mas é isso. Na UERJ a gente acaba não tendo muito dia, né, pra Eu trabalhar. queria fazer uma porque- pergunta antes de a gente ir para o nosso final, que é sobre a internet, a vida de vocês nas redes, né? Uhum. Vocês estavam falando em clínica de alto fluxo, né? As Aham. populares. Como é que é o script de vocês? Vocês estão bem tranquilos? Se Tem amanhã uma- acabasse, eu vou trabalhar um Clínica consultório, numa clínica. privada. Vocês já estão com o discurso tudo arrumadinho? Vai rolar o medo de prescrever a dipirona do primeiro plantão? Olha, eu Já o estão? medo Você já da- está já... tranquilo? O medo
da formatura de medicina, né? Do pós-formatura de medicina era muito maior do que o de Eu pós-residência. concordo, nem se compara. assim. Eu, assim, quando eu fui começar na perinatal, né, dá um friozinho na barriga, um hospital particular, 2 médicos só, no plantão. Então, assim, dá um friozinho na barriga normal, mas, assim, você vai, né, cada Vai plantão você vai superando. tomando mais confiança Acho de que si dá um mesmo. friozinho na barriga, mas assim, você vê que... Mas vocês já estão bons em script? Script que ele diz Script é assim. eu sento aqui e começo a dizer um monte. A mulher- Eu tô com uma manchinha escura aqui. Você consegue diagnosticar um Novo. SOP, sabe, né? Sabe Aham. tudo isso e sabe como tratar aquilo. Eu tô há mais de um ano atendendo em clínica, assim, Então tem, tá fluindo bem, Ele é assim. clínico, né? Coloco o DIU lá em Planon, agora eu comecei também no ambulatório da Reddor, que como eu sou fixo da perinatal, eles deixam a gente ter um consultório, atendendo um consultório Legal. deles lá. Ah, legal. Então, e aí as pacientes são referenciadas por lá por conta do plano de saúde delas. Então, meio que você não precisa ter um Instagram super famoso pra elas pra lotar tua Chegarem a agenda, você. entendeu? Eu Porque- fiz um cursinho, desculpa, Não, interromper. pode falar. Eu fiz um cursinho de contracepção por fora da faculdade, da residência. E aí, no primeiro dia, para atender clínica popular, também dá aquele friozinho, mas você vê que são coisas que a gente está vendo muito, assim, na residência. Então, flui. E na Pronascer, como eu falei, eu já tinha um ambulatório de infertilidade. Então, eu fui aprofundando, claro, mas as dúvidas... Você tem o seu horário ou você fica acompanhando como se fosse um fellow? Eu fiquei acompanhando muito tempo antes de ter a minha Ai, agenda gente. agora. Tá, Então, eu entendi. pegava o meu off pós-plantão, ia direto do plantão, Sim. ficava acompanhando mesmo, vendo o dia a dia, e as coisas vão se repetindo, as dúvidas se Sim, repetem. Eu já lógico. comecei após. Não, vocês estão. junto, Pelo que vocês e estão aí dizendo, agora vocês eu já estão atendo afinados. sozinha. Já estão Eu atendo podendo abrir um sozinha. consultório amanhã. Não, lógico. É o desejo de vocês ter essa vida. Sim. Empreender num consultório, ter uma Meta de atividade de vida, né? consultório. Um consultório bem Então sucedido. vamos no nosso finalzinho. Eu queria que vocês falassem da internet, sociais. da rede social. Uhum. Que Vocês parece que usam. você tocou no assunto, né? A importância, como é que vocês veem? É importante ter, é importante para captação de cliente, não é? Enfim, é só para eu ter uma vitrine da minha Como se atividade. fosse seu cartão, Enfim, né? queria só um comentário Eu sobre acho isso. muito importante hoje em dia, porque é isso que a gente falou, né? Os pacientes estão valorizando muito o que eles estão vendo ali na internet. É a primeira coisa, você pega para pesquisar, você já vai direto, assim, no automático. Falar que é fácil? Não acho, não. Assim, é difícil Hoje a gente tem que fazer essa... residência médica e Marketing. Marketing digital. Tinha que ter uma matéria de tudo marketing, Vocês, né? vocês procuram se informar sobre marketing digital? Ainda Acho que não isso cheguei nessa fase. Pode deixar para depois. um pouquinho. Eu tenho um perfil separado do meu, Isso. porque eu comecei a ter que O fazer profissional conteúdo. do pessoal. É, Você tem mas é recente, porque eu tive que começar a fazer conteúdo para clínica. Entendi. E aí eu preferi separar, mas foi uma coisa mais que veio de fora, assim. E aí eu comecei a gravar conteúdo porque a clínica estava gravando conteúdo. Então Sim. isso não partiu muito de mim, mas eu já estava nos meus planos, entendeu? Eu só não tinha me dedicado ainda a isso, mas eu acho que assim... Você hoje sente em à dia, vontade, você gosta? 100% não, sou tímida. Não, Dá uma vergonha. Dá, e eu acho que demanda tempo, assim, é difícil. Gasta Mas muito eu conversei tempo, com uma difícil. vez com um médico, que foi até do congresso que a gente fez, a gente conversou, ele é super também do Instagram. Ele falou, a gente é tímido e tal, só que vira como se é uma agenda que você vai ter que ter, é como se fosse um paciente seu. Você vai ter que botar 1 hora. Ah, mas doutora, pode encaixar? Não, encaixar não. É 1 hora do meu dia, eu vou ter que fazer um conteúdo. Ele falava isso, como se fosse Mas eu acho mesmo, seu até mesmo. aquilo ficar É. natural, assim, no dia a dia e tal. Não cheguei nessa fase Tem ainda. que se dedicar E mesmo. você, Rafael, como é que você acha? Eu ainda confesso que tô dando uma procrastinada ainda, mas assim, aos poucos eu tô me organizando. Eu já recentemente comprei um chip novo pra ter um WhatsApp Business, né? Legal. Aí agora, recentemente, montei um site. O meu Instagram, eu posto um pouco de medicina, mais nos stories do que no feed. Mas, assim, ele é aberto. Assim, eu não tenho vontade de criar um Instagram profissional. Eu tenho vontade de deixar ali um Instagram misto, mostrando o pouco estilo de de você. vida Lógico. e a parte profissional, entendeu? E, assim, eu penso também, o que eu vejo atualmente, que às vezes é interessante,
Eu tenho uma conta até, mas assim, nunca postei nada no TikTok. Que eu acho que o algoritmo do TikTok, ele é melhor do que do Instagram. Muito. Ele promove... Nós estamos falando aqui, mexer, então, né? de captação de cliente. Sim. É isso? Porque, assim, sem dúvida que É captação de cliente ou é vitrine ao cliente? Acho que os dois. Os dois. É? Porque aí você vai fazer a vitrine e ele vai ver que você realmente... Porque é aquela coisa, né? A gente estuda muito pra ser bom antes de querer mostrar isso no Instagram. Mas como a gente vê que, mostrar no Instagram vai otimizar e vai fazer florir mais o que a gente tem que mostrar, investir, né? Eu acho que o bom e velho boca a boca nunca vai deixar de existir. Assim, isso, então... assim, é a coisa que eu tenho pouco tempo de formada. O boca a boca, pra mim, que tenho pouco tempo, o boca a boca continua sendo uma das coisas. Assim, porque na realidade uma consulta, tudo bem, você tem que, né, traçar uma conduta, talvez tratar alguma coisa, mas é um bom relacionamento médico, né? Então, talvez só às vezes escutar um paciente, filha, aquilo ali já vai te passar para todo mundo. Exatamente. Então, assim, ser bom é pra isso. Pra voltar e pra indicar outros. O Instagram é pra você, talvez, mostrar aquilo que você faz, né? Eu trabalho com reprodução, então, a Ravine faz reprodução. Ela é boa naquilo, uma boa profissional. Poxa, aí vê família, viagens, né? Pra também se identificar com pessoas. Sim. E tal, saber, né? Como é que ela... Às vezes tem gente que se identifica. Nossa, ela gosta da roupa que ela usa, né? A gente eu tem acho que isso. o que dá mais certo pra se isso. conectar. Se Conectar, Essa é a exatamente. grande... Ter uma identificação com o médico, né? Hoje em Acho que é dia, isso. antigamente, as pessoas procuravam no Google, tudo certo, vou naquele médico, talvez pegue no meu plano, ou vou nele porque me falaram e vai. Hoje em dia, não. Me fala, doutora tal. Tá bom. Vou no Instagram, doutora tal. Aí eu vejo o rostinho dela, gostei, vou lá, né? Hoje em dia, serve muito assim. Antes da gente terminar e vocês mandarem aquela mensagem final, né? Eu queria que... como é que vocês veem rapidamente assim, a perspectiva do atendimento em consultório, né? Porque na minha geração, enfim, e de muitos médicos ainda hoje, o atendimento, mesmo privado, lastreado pelo convênio. Né? Como é que vocês veem isso? Vocês já estão pensando nisso? Vocês pensam no convênio, montar um consultório sem convênio? Isso mexe com vocês de alguma maneira? O que eu penso muito, assim, que eu sempre converso e falo, as pessoas costumam concordar, é que, assim, eu acho que as pessoas têm que tentar entender que o convênio é muito importante. É importante para internação, para cirurgia, para laboratório, exames, emergência. Agora, assim, o consultório, eu acho que o repasse que o plano faz é muito injusto, né? Sendo bem sincero. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm que começar a entender que o médico bom, ele vai começar a sair do plano e vai botar o preço dele. E é isso, assim, quantas vezes no ano você vai no ginecologista, no ginecologista? Você vai 2 vezes, se muito. Tem gente que não vai nenhuma. Então, assim... A pessoa paga X reais pra uma... É a famosa frase, o que é caro pra você, né? R$800 às vezes você paga num cabelo. Exatamente. Num personal de academia, pensa em não se credenciar. Não é uma preocupação sua com o convênio. Não é. E pra reprodução, mais ainda, né? Você tá num nível limpo. Eu tenho essa consciência, mas assim, a gente até tem uma proposta um pouco mais popular, entre muitas aspas, mas enfim, dentro do contexto, né, a gente até aceita alguns poucos planos para consulta de primeira vez e tal. E é isso, eu acho que a nossa geração já pegou uma fase já que é boa, de valorização e que a maioria realmente já não aceita mais plano porque ficou inviável. A realidade é essa, assim. Eu acho que o atendimento de qualidade não dá para ser feito num tempo que você precisa para você ganhar em quantidade pelo plano. Então, não é esse, eu acho que o objetivo que a gente está querendo pro atendimento, né, das nossas pacientes. Então, antes da mensagem final, os arrobas... Rafael e Ravine. Rafael, _, Castro, _. E o meu, Ravine.Nunes. Gente, algumas pessoas deram... Na realidade, só falaram quanto vocês são brilhantes, né? Dayana, Paulo Ricardo, Marcela, Selma, outra Marcela, Denise...
Doutora Rubina, Patrícia Castro, Elisa, Paulo Ricardo, Pedro, todo mundo, Denise também, todo mundo Show de mandando bola. parabéns pra vocês, falando o quanto vocês dois são incríveis Obrigado. e maravilhosos. Mensagem final. Ravine, olhando lá para a câmera, para nossa audiência. Então, gente, para as pessoas que estão aí tentando, estudando, foquem muito nas questões. Eu acho que isso faz muita diferença. Como a gente falou, todos os serviços vão ter prós e contras. Nosso serviço tem essa questão mais acadêmica, perde um pouco em volume, mas pelo menos a nossa gineco tem bastante ambulatório. Tem agora projetos de endometriose também. A gente consegue ter acesso a mais volume de cirurgia, se for o interesse das pessoas. E é isso, assim. Focar naquela banca que você quer muito, acho que faz muita diferença. E dá certo, e é isso. E Rafael. relaxa e aproveita. Concordo 100% com o que a Ravine falou. Eu acho assim que também, além disso, além de fazer a sua parte, é tentar ficar paz de espírito. E se não der nesse ano, segue o baile, entendeu? É melhor do que ir para um local que não te agrade muito, que não cumpra a tua expectativa e você fique tendo que lidar com frustrações. Eu acho que é melhor ter a maturidade de dar uma pausa e tentar no outro ano. E também sobre isso de emendar R3 com R4, eu acho que é importante você ter essa maturidade também de achar que é hora, vai, se não é hora, para, porque é melhor do que você ir pro R4 como se fosse um checklist, né? Eu vou riscar 2 anos, acabou. Porque é o momento que você realmente vai ali se subespecializar e vai fazer o que você vai aprender, o que você vai fazer pro resto da vida. E às vezes tem gente fazendo o R4, às vezes até pra não sair daquele negócio do chapéu, Isso, né? isso de aí. querer... será que eu tô pronto pro mundo, né? respaldo. Exatamente. Esse friozinho na barriga Vocês que a gente estão falou, né? Prontíssimo. Prontíssimos. Com certeza. Tomara. Queria Não tenha agradecer dúvida. vocês dois por Parabéns. aceitarem o convite. Obrigado. Foi ótimo. Rafael, Foi ótimo. perfeito, hein? Eu vou... Obrigado, hein? Agora, a Marlene, nossa Marlene aqui, ela tem um presente para vocês. Obrigado. Aqui, ó. Um carinho, assim, pra vocês terem topado. Obrigado. Esse tempo aí de residência médica de vocês é precioso. Ô, Paula, Obrigado. manda recado, então, para nossa audiência. Bom, Assista assista esse episódio que foi brilhante. Marque, Show de bola. aperta aí O sininho, dá o like, se inscreva E a gente no vai canal. melhorar a nossa live, a gente vai fazer Mais pra todo mundo poder ter isso, acesso. porque a intenção sempre é o jovem que está se graduando, que quer a ginecologia, aquele que está na residência. Então, para isso é a mensagem. Muito legal a iniciativa de Muito bom vocês. mesmo. Muito bom. E se tiverem mais dúvidas, a gente está à Estamos à disposição. disposição. Muito Vou obrigado. mandar mensagem pra vocês. Daqui uns 2 anos a gente fala do R4. Exatamente. Isso aí, a gente vai procurar. Foi bom, Heitor?